Hoje tá nublado, galerinha. E ó, o melhor, tá fresco. E é muito estranho porque faz um calor da PQP. Mas hoje tá fresco, tá gostoso. Nossa, cara, que privilégio. Ó, pra quem gosta aí, ó. Sexy Shop. E olha, tá fresquinho, cara. Tá suportável. Suportável. Que delícia, meu. Olha esse prédio espelhado aqui em cima, que da hora, mano. Nossa. É isso. Vamos de rolê. Ui, 10 minutes. 8 seconds. Vamos embora, galerinha. Centro de Santiago.